Existe uma mentira que Satanás gosta de plantar no coração dos cristãos. Se você caiu, ele diz, então Deus desistiu de você. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Muitas vezes criamos uma ideia irreal da vida cristã. Pensamos que depois da conversão não haverá mais lutas, fraquezas ou momentos difíceis. Porém, a Bíblia ela não descreve a vida do crente dessa forma. O verdadeiro cristão não é alguém que deixou de lutar contra o pecado. É alguém que passou a guerrear contra ele. Antes da conversão, o pecado era amado, defendido e praticado sem resistência. Depois da conversão, o pecado se torna um inimigo mortal. E é justamente aí que começa uma batalha que dura a vida inteira do crente verdadeiro. O apóstolo Paulo ele fala sobre essa guerra interior. Existe o desejo de agradar a Deus, mas existe também a presença da carne lutando contra o espírito. O cristão ama a Deus, ama a sua palavra, ama a santidade, mas ainda assim carrega consigo uma natureza caída que precisa ser mortificada todos os dias. Existem momentos de fraqueza, existem momentos em que o coração esfria, períodos em que a oração perde a intensidade, a leitura da palavra se torna negligenciada e a comunhão com Deus parece distante. Às vezes o cristão se distrai com o mundo, outras vezes se torna autoconfiante. Em alguns casos, cai em pecados que jamais imaginou cometer. E uma das dores mais profundas é perceber que suas atitudes não afetaram apenas a si mesmo. Há quedas que entristecem a família, há quedas que ferem irmãos na fé, há quedas que fazem com que as pessoas de fora apontem para a nossa vida e questionem o evangelho que professamos. E isso produz vergonha, tristeza e quebrantamento. Mas é nesse momento que a diferença entre um religioso e um filho de Deus se torna evidente. O religioso ele pode sentir vergonha de ter sido descoberto, mas o verdadeiro cristão sente tristeza por ter pecado contra Deus. Ele não encontra descanso longe do Senhor. Pode haver frieza, mas não existe paz na frieza. Pode haver queda, mas não existe felicidade duradoura no pecado. Pode haver afastamento, mas existe dentro dele uma voz constante do Espírito Santo chamando-o de volta. E é por isso que a disciplina de Deus é uma das maiores evidências do seu amor. O Pai corrige aqueles a quem Ele ama. Ele confronta, Ele quebra o orgulho, Ele expõe aquilo que estava escondido no coração do crente. Ele permite que sintamos o peso das nossas escolhas, mas tudo isso não para nos destruir, tudo isso para nos restaurar. Veja o exemplo de Pedro. Ele afirmou que jamais abandonaria Jesus. Horas depois o negou 3 vezes. Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu em pecados gravíssimos. Jonas ele foi chamado por Deus, mas fugiu do chamado na direção oposta. Em todos esses casos, o pecado foi algo real. A disciplina foi real. A dor foi real. Mas a graça de Deus foi abundante. A última palavra não foi a queda. A última palavra foi a restauração. Talvez alguém esteja ouvindo isso com o coração pesado. Talvez olhando para os erros passados. Talvez carregando a vergonha de escolhas erradas. Talvez pensando que foi longe demais. Mas o Evangelho continua anunciando a mesma verdade. Cristo veio para salvar pecadores arrependidos. O sangue de Jesus ele continua sendo suficiente. A graça de Deus continua alcançando aqueles que se quebrantam diante dele. Nossa esperança nunca esteve na força da nossa fé. Nossa esperança sempre esteve na fidelidade de Cristo. Meus amados, não somos preservados porque conseguimos segurar firme a mão do Senhor. Somos preservados porque o Senhor nunca abandona aqueles
que pertencem a Ele. E quando finalmente chegarmos à glória, ninguém estará lá porque nunca caiu. Ninguém estará lá porque foi forte o suficiente. E ninguém estará lá porque conseguiu vencer sozinho. Estaremos lá por uma única razão. O Cordeiro nos sustentou até o fim. E naquele dia não falaremos sobre as nossas vitórias, não cantaremos sobre a nossa perseverança e não celebraremos a nossa própria fidelidade. E juntamente com os anjos e os santos de todas as épocas, proclamaremos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Porque foi Ele quem levou os nossos pecados sobre a cruz. Foi Ele que derramou o seu sangue para comprar para Deus um povo de toda tribo, língua e nação. Foi Ele quem nos buscou quando nos afastamos. Foi Ele quem nos levantou quando caímos. E foi Ele quem nos preservou durante toda a caminhada. E será Ele quem receberá toda a glória por toda eternidade. Porque a história da salvação ela não é a história de homens que nunca caíram. É a história de um Salvador perfeito que nunca perdeu uma única de suas ovelhas. E ele é digno, eternamente digno. Deus abençoe.